Mas eu falei no Twitter, tá? Já dei a letra, depois eu comento em outra live, que existe aí uma diferença entre uma visão transcendentalista e uma visão imanentista sobre o que é ser de esquerda. Eu, particularmente, me situo do lado dos imanentistas. Eu sei que esse vocabulário pode ser um pouco estranho, porque é jargão filosófico, mas o que eu vejo que está dando muita confusão ultimamente é por causa disso. Claro, tem egos feridos, tem a economia da atenção, tem muita coisa aí no meio, mas até onde eu vejo... Vamos lá, vou tentar falar aqui mais rápido e daí vocês vão largando comentário e tal, para a próxima live eu desenvolver mais. Mas, assim, basicamente o que eu vejo é que existe uma diferença entre aqueles que se colocam como... aqueles que dizem, pô, eu tenho um modelo teórico-metodológico para produzir a revolução, né? Então, esse modelo teórico-metodológico, ele não está no mundo, né? Tipo o Fórum Social Mundial, lembra? Um outro mundo é possível. Então, é um outro mundo, não é esse. Então, não está no mundo, se aplica na materialidade do mundo, mas esse modelo hoje não está posto. Então, a gente precisa trazê-lo. Então, muitas vezes tem essa coisa de vir com um livro embaixo do braço, vir com aquela coisa, né, bater na porta e dizer, olha, eu tenho uma solução aí, vocês querem ouvir? Essa é uma postura. E uma outra postura é aquela de você dizer, ok, essa solução, essa revolução, essas mudanças, elas vão ter que vir no interior dos próprios grupos. Só que esse é um outro problema. No interior dos próprios grupos, essa solução pode ter guinadas que não são à esquerda. Quando vocês falam, às vezes, assim, o Link treta demais com a galera do campo dele, tal, acho que eu preciso entender uma coisa. A gente não está falando dos mesmos campos, galera. Tá? São campos diferentes. Isso não quer dizer que as pessoas precisam brigar por causa disso, mas são campos diferentes. A desconfiança que muita gente tem, às vezes ranço, de marxistas, mas não todos, que eu quero deixar bem claro, não estou falando de todo mundo, mas de muitos marxistas, e eu acho que é importante qualquer um que se diga marxista pensar com isso com cuidado, porque é uma questão estética também, é que essa galera se porta muitas vezes como quase uma testemunha de Jeová batendo na sua porta. Veja, eu não estou dizendo que não estou dizendo com isso, para depois o pessoal não aumentar, dizer coisas que eu não disse. Não estou falando que é uma seita, que o pessoal é tudo uma religião, não sei o quê, mas muita gente tem a visão, estou falando da percepção, porque parece que vem com soluções prontas. Por exemplo, a ideia do próprio marxismo-leninismo, né? Tem gente que às vezes fala, pô, a gente tem que falar de marxismo brasileiro, de marxismo, cita aí o seu bairro, a sua cidade, marxismo jardim ideal, marxismo canoense, no meu caso. De você ter que pensar em modelos que tem que surgir no interior do próprio grupo, e não modelos já semi-prontos, semi-fabricados e tal. Então, assim, não estou dizendo também que fazem isso, estou falando de percepções, tá? Uma percepção que tem muito forte é essa, que os caras veem como o capital, ou sei lá, aqui embaixo do braço, e falam, ó, tá aqui, tá? Então isso é uma lógica um tanto transcendentalista, não no sentido idealista, mas materialista, ou seja, você tem uma materialidade, você tem uma possibilidade de realização no material, mas isso está colocado em um outro lugar, isso já veio pronto de outro lugar, isso não tem que ser no outro mundo possível isso. E o outro lado que gera essa inquietação, outro lado em que dá para pensar um trabalho de esquerda, né, uma disputa política à esquerda, é de no interior dos grupos você produzir. Claro que você vai ter bases anteriores, claro que você vai ter leituras anteriores, mas todas elas podem ser jogadas fora a qualquer momento. Ou seja, quase produzir uma espécie de marxismo que pode viver sem Marx, o que soa contraditório em termos. Ou seja, de você buscar dentro dos grupos alternativas e a partir de uma escuta muito ativa. Você não vem com nenhum modelo embaixo do braço, você vem de mãos abanando. E a partir dessas mãos abanando, que não quer dizer que você está negando as experiências anteriores, você tem elas em vista, mas você está disposto a descartá-las. Você está disposto a descartá-las, se for preciso. E isso é bem mais arriscado para qualquer esquerda, porque isso está no limiar onde não há mais esquerda. Eu vou dar exemplos bem práticos disso que eu estou falando, 2 exemplos, tá? E eu me identifico muito mais com essa lógica imanentista, ou seja, não é mais uma coisa que vem de fora, que está semi-pronto de outro lugar e veio, mas é algo que é produzido, cunhado, inventado dentro do seu próprio grupo. Por isso que é imanentista, não é extrínseco, é intrínseco. Deixa eu dar 2 exemplos. Um foi uma pesquisa que eu comecei e não foi adiante, porque daí começou a pandemia, foi bem no comecinho da pandemia, e aí depois não tinha mais verba, não tinha mais aluno, não tinha mais bolsista e tal, e daí nunca mais foi. Que era de tentar mapear em motoristas de Uber, basicamente assim, basicamente era a visão deles sobre direitos trabalhistas, era isso. Como vocês bem sabem, a maioria dos motoristas de Uber eram naquela época, né, bolsonaristas, a gente está falando de final de 2019, eles eram bolsonaristas, mas, né, o interesse não era ver se eles eram bolsonaristas ou não, embora isso aparecesse, mas era ver o que eles pensavam sobre direitos trabalhistas. E ali tem um exemplo muito bom disso que eu quero falar para vocês, para não ficar tão abstrato. A maioria deles rechaçavam o CLT.
Então eles não gostavam de ninguém da esquerda, eles viam pessoas de esquerda como pessoas que vinham com uma solução embaixo do braço. Está aqui, a CLT. E eles falaram, a CLT não se aplica a nós. Mas ao mesmo tempo que eles rechaçavam qualquer possibilidade de CLT, eles queriam segurança de trabalho. O que aparecia nessa pesquisa que não foi para frente, mas foi assim, previamente a gente começou a sentir isso, é que eles queriam ser protagonistas na criação da sua solução. Ou seja, eles queriam pensar, sim, em condições de trabalho mais justas, mas eles queriam elaborar essa condição de trabalho mais justa. Eles queriam sentir que eles estavam redigindo esse texto. E eles não identificavam na esquerda essa postura. Isso é um ponto interessante de pensar. Segundo exemplo, tá? Agora vem da atividade enquanto professor. Eu tenho para mim que o mau professor é aquele que vem com a informação embaixo do braço e entra na sala de aula. Porque informação, uma Wikipédia tem mais. Agora com as IAs, então, muito mais. Professor, se ele quer competir na base de quem é que tem mais informação, o professor sempre já vai sair perdendo. Sala de aula não é transmissão de informação. Sala de aula, e aí vem a ação do bom professor, ela é um lugar de produção de conhecimento. Ou seja, aquilo que se dá no intercâmbio, nas trocas entre professores e alunos, aquilo que acontece na sala de aula, naquele momento único, aquilo ali que é produzido. Não tem nada que veio de fora que foi transmitido. Tem uma produção que acontece ali naquele interior. Uma produção que, claro, vai beber em muitas coisas que aconteceram fora dali, é óbvio, nada nasce do zero. Mas que você tem uma singularidade que é produzida ali. Isso também é um exemplo de imanência. Às vezes, as fissuras, as brigas que há dentro da esquerda, que tem vários motivos, tem vários outros motivos, não estou dizendo que esse é o principal, nem é o único, mas tem a ver um pouco com isso. Porque um lado está muito assegurado do seu modelo teórico-metodológico, e basicamente pensa em adaptações, obviamente, regionais, contextuais, mas segue firme no modelo. E daí soa para os outros quase como uma espécie de testemunho de Jeová batendo na porta, vindo com a palavra. Já o outro modelo, ele é mais orgânico, ele produz dentro do interior, ele produz no interior dos grupos. Mas, por ele produzir no interior dos grupos, ele corre o risco de atuar pela sua própria extinção. Porque, às vezes, o que acontece... Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar o caso dos policiais, muitas vezes... O que acontece é isso descambar para um certo corporativismo que mais mantém muitas das violências do que necessariamente as confronta. Embora tenha muitos policiais de esquerda, muitos policiais progressistas, mas a gente sabe que muitas vezes dentro das polícias prevalece, não só das polícias, no caso do magistério, na medicina, isso também rola. Ou seja, você tem vários grupos grupos profissionais que o esforço de bolar alguma coisa de dentro do próprio grupo, às vezes culmina em coisas que são ainda mais violentas, vocês entenderam? Então, assim, violentas ou desiguais, ou sei lá, à direita, que seja. Então, esses dois, os dois lugares têm problemas, vocês estão entendendo? Algumas pessoas vão falar de um lado, outras pessoas vão falar do outro. E elas vão trocando acusação, vão brigando. Mas são campos diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. Mas enfim, esse papo é mais comprido. E eu já estou cansado. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.